Seção 7 da Secretaria. Artigo 752. A Secretaria da Procuradoria-Geral funcionará sob a direção de um chefe designado pelo Procurador-Geral e terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 753. Compete à Secretaria: alínea A, receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados. Alínea B, classificar e arquivar os pareceres e outros papéis. Alínea C, prestar informações sobre os processos ou papéis sujeitos à apreciação da Procuradoria. Alínea D, executar o expediente da Procuradoria. Alínea E, providenciar sobre o suprimento do material necessário. Alínea F, desempenhar os demais trabalhos que lhes forem cometidos pelo Procurador-Geral, para melhor execução dos serviços a seu cargo. Artigo 754. Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim, designados. Capítulo 3 da Procuradoria de Previdência Social. Seção 1 da Organização. Artigo 755. A Procuradoria de Previdência Social compõe-se de um Procurador-Geral e de procuradores. Artigo 756. Para a nomeação do Procurador-Geral e dos demais procuradores, atender-se-á ao disposto nos artigos 744 e 745. Seção 2 da competência da Procuradoria. Artigo 757. Compete à Procuradoria da Previdência Social: alínea A, oficiar por escrito nos processos que tenham de ser sujeitos à decisão do Conselho Superior da Previdência Social. Alínea B, oficiar por escrito nos pedidos de revisão das decisões do mesmo Conselho. Alínea C, funcionar nas sessões do mesmo Conselho, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições de diligências que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado. Alínea D, opinar, quando solicitada, nos processos sujeitos à deliberação do Ministro de Estado, do Conselho Técnico do Departamento Nacional de Previdência Social ou do diretor do mesmo departamento, em que houver matéria jurídica a examinar. A linha E, funcionar em primeira instância nas ações propostas contra a União no Distrito Federal para anulação de atos e decisões do Conselho Superior de Previdência Social ou do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de Previdência Social. A linha F, fornecer ao Ministério Público as informações por este solicitadas, em virtude de ações propostas nos estados e territórios para execução ou anulação de atos e decisões dos órgãos ou da autoridade a que se refere a linha anterior. A linha G, promover em juízo no Distrito Federal qualquer procedimento necessário ao cumprimento das decisões do Conselho Superior da Previdência Social e do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de Previdência Social. A linha H, recorrer das decisões dos órgãos e autoridades competentes em matéria de Previdência Social e requerer revisão das decisões do Conselho Superior de Previdência Social que lhe pareçam contrárias à lei. Seção 3. Das atribuições do Procurador-Geral. Artigo 758. Como chefe da Procuradoria da Previdência Social, incumbe ao Procurador-Geral: a linha A, dirigir os serviços da Procuradoria expedindo as necessárias instruções. A linha B, funcionar às sessões do Conselho Superior de Previdência Social, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar.
A linha C. Designar o procurador que substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da Secretaria da Procuradoria. A linha D. Conceder férias aos procuradores e demais funcionários lotados na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal. A linha E. Funcionar em juízo em primeira instância ou designar os procuradores que devam fazê-lo. A linha F. Admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria e prorrogar o expediente numerado dos funcionários extranumerários. A linha G. Apresentar até 31 de março de cada ano ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o relatório dos trabalhos da Procuradoria no ano anterior, com observações e sugestões que julgar convenientes. Seção 4. Das atribuições dos procuradores. Artigo 759. Aos procuradores e demais funcionários incumbe desempenhar os encargos que lhes forem cometidos pelo Procurador-Geral. Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. Seção 5. Da Secretaria. Artigo 760. A Procuradoria da Previdência Social terá uma secretaria dirigida por um chefe designado pelo Procurador-Geral. Artigo 761. A secretaria terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 762. A Secretaria da Procuradoria da Previdência Social compete executar serviços idênticos aos referidos no artigo 753. Título 5. Título 10. Do Processo Judiciário do Trabalho, capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 763. O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e aplicação de penalidades, reger-se-á em todo o território nacional pelas normas estabelecidas nesse título. Artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre aos seus bons ofícios a persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Parágrafo 2º. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. Parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Artigo 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Artigo 766. Nos dissídios sobre estipulação de salários serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas. Artigo 767. A compensação ou retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa. Artigo 768. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Capítulo 2 do Processo em Geral. Seção 1 dos atos, termos e prazos processuais. Artigo 770. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social,
realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente.